E aí, galera, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte do corpo docente aqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino e estou aqui para falar com vocês mais uma vez nas lições da EBD dos jovens. E hoje eu já estou na lição 11, então nós já estamos caminhando aí para o fim do primeiro trimestre de 2025, daqui da revista da Carta de Tiago, e a temática de hoje é autenticidade diante das riquezas. Então, antes de começar, já gostaria de deixar para você, de pedir para você, na verdade, de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo também. Então, nós sempre fazemos esses avisos no final do vídeo, mas para você que está começando o vídeo agora, é bom que você já também acenda essa lanterninha aí para nos ajudar, para que nosso canal, os nossos vídeos, o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Então, aqui já passando, né, para o tema da revista, que é autenticidade diante das riquezas, eu já vou então para o texto principal, o texto áureo, que vem dizendo: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, e o resumo da lição que diz: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Então, hoje nós trataremos aqui sobre as riquezas dos bens materiais, porque, embora tenha sempre um desequilíbrio quando se trata de crente, bens ou riquezas, muitas pessoas pregam como se o crente, Deus não o abençoasse para ter riquezas, enquanto outros já levam o evangelho só para questão de riquezas. Então, ou alguém prega para você que você não precisa se apegar a nada dessa terra, não precisa trabalhar, não precisa conquistar, não tem necessidade, enquanto outras pessoas já vão te levar para o caminho de uma teologia da prosperidade. E tanto um quanto o outro não são tão bons, porque são desequilibrados. Então, o crente, ele pode sim conquistar coisas, mas a diferença é que ele não tem, essa não pode ser a motivação dele ao seguir o evangelho, conquistar as coisas. Então, hoje, o objetivo da lição, os objetivos são conscientizar do perigo da ganância, explicar a responsabilidade social dos ricos e compreender a necessidade de misericórdia e bondade. Então, é uma aula boa para ministrar para jovens, porque pelo menos aqui a faixa etária que nós trabalhamos jovens é a partir dos 17 até 20, 30, até casar, e aí, ou, né, querer sair da classe dos jovens e passar para dos adultos. Então, mas pega muita época em que as pessoas, os jovens, estão nessa transição da adolescência para a juventude, onde começa a trabalhar, começa a conquistar, e é bom que a gente, né, desperte nas pessoas, nos jovens, esse anseio também de conquistar, de sonhar, realizar e ter as coisas, porque muitas pessoas, durante alguns anos, tudo parecia que não provinha do Senhor, então muitas pessoas não tinham aquele anseio de estudar, de se profissionalizar, de ter um bom trabalho. Então nós precisamos e devemos ensinar os jovens que eles podem sim conquistar, mas que eles precisam, eles não podem manter isso no coração deles como no lugar do Senhor Jesus, né? Então aqui, já passando para a leitura bíblica em classe, que está lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Então, não vou ler aqui, mas é muito bom. É sempre bom que isso seja lido em sala de aula, porque, como eu sempre falo, ajuda os alunos a compreender tudo aquilo que vai ser ensinado no decorrer da aula. Com isso, eu já passo aqui para a introdução, que vem dizendo o seguinte: no texto bíblico desta lição, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para os pobres. Com isso, eu já passo para o tópico 1, que tem como temática o perigo da ganância, e o subtópico 1, que é a advertência aos ricos. No texto bíblico dessa lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Tiago adverte a não gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nessa terra e não investindo no reino de Deus. Pois quando o amor ao dinheiro ocupa o lugar de Deus em nossos corações, então começam a surgir vários problemas. O amor a Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade de conquistas. Então, infelizmente, na igreja já está muito, muito presente, além do que, muito excessivamente, a teologia da prosperidade, que tudo é referente a você ficar rico. Então, o evangelho vai te levar a ser um rico e não necessariamente. Como eu falei, você como cristão, você pode conquistar, você pode trabalhar para ter uma vida melhor, mas a partir do momento em que o seu dinheiro entra no lugar de Deus, no seu coração, e você começa a ter uma vida regida pelo anseio de ter, de possuir, de comprar, de gastar e de, sabe,
juntar coisas aqui nessa terra, então aí é um ponto onde você está errando na sua vida com Cristo, porque o centro da nossa vida, então aquele que nós devemos colocar no lugar de destaque na nossa vida é o próprio Deus. Quando eu tiro Deus e coloco qualquer outra coisa no lugar, eu estou servindo a um novo Deus. Então o dinheiro não é algo diferente. Então todos nós temos desejo de possuir, nós temos desejo de ter uma vida boa, de ter um bom salário, de ter um bom trabalho, e isso não é pecado. O pecado é quando eu coloco isso no lugar de Deus na minha vida e eu começo a viver em prol de ter dinheiro. Então tudo se refere a ter dinheiro e não só somente a ter, sabe? É eu somente ter, eu não abençoar, que é também a temática dessa revista. Então Tiago, ele vem exortando as pessoas, porque naquela época era a realidade daquele povo. Então ele vem lembrando que você nasce sem nada, você morre sem nada, então não é como se o dinheiro, é claro, para quem nós nascemos realmente sem bens alguns, antes né, tem heranças aí, possíveis heranças, mas quando você nasce ali, que você sai do ventre da sua mãe, você não está acompanhado de nada, é você e você. Então, você é o fôlego de vida. E aí, Tiago, ele traz isso à memória para que nós venhamos lembrar que, embora conquistar é bom, não é isso que define, sabe, o que eu posso levar para mim. No sentido de, tipo assim, todos os dias, quando eu acordo, né, quando Deus me dá o fôlego de vida, o que vai reger a minha vida é exatamente isso. Se Deus não me der o fôlego de vida, eu não vou ter o que conquistar. O dinheiro que eu ganhei não vai... outra pessoa vai gastar. Então, o que Tiago ele vem trazendo à memória, ele vem reforçando a memória de que Deus deve ser o centro do nosso pensamento, o centro da nossa vida, deve ser Ele que nós devemos adorar, e não as nossas posses. E aí, aqui eu já passo para o subtópico 2, que é a corrosão dos bens. Os versículos 2 e 3 do capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 5, revelam os sentimentos dos ricos nos quais Tiago estava exortando. Ele afirma: as vossas riquezas estão apodrecidas. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa, de obediência, amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração. Isso me lembra até o versículo que está lá em 2 Coríntios 6:10, 2 Coríntios 6:10, que vem dizendo o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, embora hoje, como eu falei, esteja muito presente a teologia da prosperidade, não necessariamente todos os crentes são ricos. E provavelmente nós não seremos ricos, todos nós, né? Alguns vão enriquecer, outros não. E a gente não tem que levar isso como uma regra, porque não é isso que Deus nos promete. Então, Jesus, ele nunca veio à Terra, ele não se destituiu da sua glória lá de filho de Deus para descer à Terra, foi para nos garantir salvação, não foi para nos garantir riqueza. Então, embora, como eu falei, tenha essa questão da teologia da prosperidade muito alta, não necessariamente todo mundo vai enriquecer. Mas, o que o Evangelho nos traz? O Evangelho nos traz uma felicidade, nos traz Cristo, que nos garante uma felicidade que não vai ser garantida, que não é por conta do que eu tenho, mas na questão de física, na questão de bens, mas no fato de você ter Cristo na sua vida, você se torna uma pessoa diferente, você se torna uma pessoa feliz. Embora aquela frase do dinheiro não traz felicidade, ela é mentirosa? Não, mas ela também não é 100% verídica. Por quê? É claro que quando você tem condições, e quando eu falo isso não é uma condição nossa muito elevada, mas quando você tem ali o seu salário, que você vive melhor, quando você tem um salário condizente à vida que você leva. Então, quando você consegue fazer uma compra, você consegue ter um conforto no seu lar, consequentemente, você vai se sentir mais feliz pelo bem-estar que tudo que você tem te proporciona. Mas nós temos uma felicidade que não só por isso, não só pelo dinheiro, por Cristo. Então, Tiago, ele vem falando isso porque aquilo que aquelas pessoas estavam acumulando era só uma questão para eles. Então, eles não ajudavam, eles não tinham um coração bondoso para com os outros, mas eles apenas acumulavam aquilo ali sem um propósito. Então, era tudo realmente, vamos ter, vamos ganhar, vamos ficar com isso daqui, é tudo nosso. Então, por isso que Tiago, ele vem falando que tudo isso vai ser corroído. Então, a traça, a ferrugem vai tomar tudo isso que você tem, porque a intenção
A intenção que você tem quando você está conquistando isso não é uma intenção boa. Porque quando uma pessoa pensa só em guardar para si, ela não tem um coração bondoso, ela não vai pensar em ajudar o outro. Na verdade, ela só vai pensar no seu próprio bem-estar, só vai pensar em si mesma. Então, isso que Tiago vem trazendo, você tá guardando, mas você tá guardando errado. Uma coisa é você guardar e pensar, não, eu vou guardar um dinheiro aqui, porque se acontecer de alguém precisar, ou se acontecer alguma coisa, eu vou guardar aqui para eu fazer algo futuramente, em prol das pessoas, sei lá, que nem existem diversos, hoje, né, trazendo para a realidade atual, existem diversos projetos missionários que eles não são do dia para noite. Então, pessoas ajuntam dinheiro e falam, não, eu vou ajuntar, mas tem um propósito maior, não é eu estou ajuntando porque eu quero ter muito, eu estou ajuntando porque eu tenho uma motivação. Então, eu estou vendo no futuro algo que eu possa construir e dar continuidade que vai abençoar a vida de pessoas. E não era o caso que estava acontecendo aqui, quando o Tiago escrevia esta carta. E aí eu já passo para o subtópico 3, que é testemunho contra si mesmo. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos e egoístas, e consumirá a sua carne como fogo. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. O amor às riquezas produzem infelicidade. No dia do Senhor, do seu juízo, as riquezas não poderão livrar ninguém da ira de Deus. Então, por mais que as pessoas pensem, sabe, hoje em dia tem muito disso, as pessoas não vão, ainda mais quando se for pensar que um dos tópicos mais em alta que estão hoje no meio do cristão é referente à área VIP das igrejas, né? Não vou entrar nesse tópico, mas se você for pensar, as pessoas pagam um valor a mais para ter um local separado dentro da igreja, muitas pessoas acham que no grande dia vai ter isso, e não vai. Deus, ele não vai aceitar suborno, ele não vai aceitar propina, então você pode ter muito dinheiro. Se o seu coração está enraizado no que você tem aqui na terra, naquele grande dia você não vai achando que você vai entrar lá. Porque se você tem a oportunidade de abençoar o seu irmão aqui na terra hoje em dia e você não faz, porque você está pensando somente em si mesmo, então não pense que no grande dia você vai conseguir com esse dinheiro alguma coisa com o Senhor, porque não é algo que Deus queira aqui de nós, que a gente ajunte coisas nessa terra. É claro, Deus não vai se opor para você ter o seu bem-estar, ele não vai se opor se você trabalhar, se você ter um bom salário, nada disso. Mas existem pessoas que acham que assim, eu vou viver o melhor se eu tenho chance, eu não vou olhar pro outro, então e daí que você tá passando fome? E daí que você precisa de ajuda? Não, porque eu tenho pra mim, mas pra você se vira. Não pense que esse tipo de pensamento vai te levar lá pro céu naquele grande dia. Na verdade, não vai. Se você chegar lá e tentar dar carteirada em Deus, boa sorte pra você. Não tem, eu acho melhor não tentar. E com isso, eu já passo para o tópico 2, que vem falando sobre a responsabilidade social dos ricos. E o subtópico 1, que é com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra as pessoas indefesas. Naquela época, as pessoas, quando não tinham como pagar suas dívidas, eram presas ou forçadas a venderem as suas posses, chegando até mesmo ter de entregar alguém ali de sua família como escravo. E também eram deixados para morrer de fome. Assim, o texto deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos. Da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor, o clamor dos pobres continua a chegar aos ouvidos do justo juiz. Então, só para trazer a memória, fazer lembrar e fazer um paralelo, isso aqui lembra muito aquela passagem em 2 Reis 4, que quando tem ali o profeta Eliseu, né? Ali tá na época ali do profeta Eliseu, e uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Então, é ali quando tem aquela multiplicação do azeite na botija e tal, onde ela pede a vasilha aos vizinhos. E aí, isso para fazer um paralelo de que naquela época já era um costume. Então, se você tinha uma dívida, você não tinha como pagar, você vende suas posses e você quita sua dívida. Se você não fizer isso, você vai ser preso. Se também não der jeito, teus filhos ou alguém da sua família vai ter que virar um escravo. Se também nem isso você tiver, você vai morrer de fome e ninguém vai olhar para você. Então, naquela época, esse era um costume. Então, por mais que aqui, né, eu falei da época de Eliseu, mas da época de Tiago, esse costume seguia. Então, aqui Tiago, né, ele vem trazendo que, é lógico que assim, a gente também não pode esperar que os ricos, eles vão lá dar sua fortuna para tirar todo mundo da pobreza. Seria muito bobinha se eu pensasse dessa forma, e você também seria muito bobinha se você pensasse dessa forma. Né? Mas, tipo assim,
Se você for parar para pensar que na igreja, no meio cristão, existem pessoas que têm condições boas. Então, como eu falei, ela não tem obrigação de tirar o mundo da pobreza. Não tem. Mas aquilo que ela puder fazer para ajudar alguém, o ideal é que ela faça. Então, naquela época, eles tinham aquele costume, como eu falei. Eles não olhavam pro pobre. Eles queriam apenas que, se você tem uma dívida, pague a sua dívida. Eu não tô nem aí que você vai morrer de fome, morra de fome. E isso, querendo ou não, é um ato de injustiça. E aos olhos do Senhor, isso não passa batido. Então, Deus, ele olha os justos, ele vê os injustos, ele vê o que tá acontecendo. Se eu tenho como ajudar alguém e eu não faço, isso também vai ser cobrado de mim. Porque é algo que até foi trazido em algumas lições passadas, que é relacionado à fé e às obras. Então, eu não faço obras para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Mas lá, Tiago, ele é muito claro em dizer que a fé sem obras, ela é morta. Como eu posso dizer que eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez os céus e a terra, num Deus bondoso, num Deus amoroso, um Deus que olha pelos seus filhos, e eu tenho uma atitude que vai totalmente contrária àquilo que Deus tem, àquilo que Deus é, entende? Então, se eu tenho condições de ajudar alguém, eu devo ajudar alguém. Então, tem até pessoas que utilizam isso como uma regra, de que se você faz para o outro, volta em dobro para você, e não necessariamente. Nós não podemos fazer algo para os outros pensando naquilo que vai voltar para nós, que é a reciprocidade. Nós não podemos e não devemos olhar o evangelho dessa forma, mas nós temos que entender que se eu posso ajudar alguém, eu devo fazê-lo, porque é algo que eu estou representando o Senhor aqui na Terra. Então, eu como cristão, eu sou representante de Cristo, eu estou aqui representando algo, ou alguém muito maior do que eu. Então, se eu tenho a chance de demonstrar às pessoas uma característica do Deus a quem eu sirvo, eu devo fazê-la. Eu não devo, sabe, me apegar com aquilo que para o mundo é normal, porque realmente, hoje, para o mundo é normal você ver alguém passando necessidade e você não ajudar, porque você está mais preocupado em guardar para si mesmo. E aí, aqui já no subtópico 2, que é a responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Estes viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens e viviam de forma nababesca, negligenciando o sofrimento alheio. Não podemos utilizar os bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres desse mundo. Então, nababesca é de forma luxuosa, ostentosa. Então, é claro que, assim, quando você tem uma condição de vida boa, consequentemente, você terá coisas melhores que ajudarão aí no seu bem-estar. Então, eu tô com dinheirinho, eu vou, sei lá, comprar um sofá melhor pra minha casa. Eu vou comprar uma roupa melhor, comprar um sapato melhor. Sim, porque, né, também ser simples, ser humilde, não tem nada a ver com você andar todo bagaçado por aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas nós, além de... Nós temos uma responsabilidade com a simplicidade. Jesus, ele era um cara muito simples. Então, não falo nem só da questão, porque era outra época. Mas Jesus também, ele era um cara simples. Então, eu não vejo, e aí é uma opinião minha, tá? Eu, Rebeca, não vejo sentido em eu olhar alguém. Hoje, principalmente, se trata de redes sociais, então você quer meio que saber sobre alguém, você vai olhar na rede social. Mas eu acho um pouco estranho quando eu começo a ver pessoas utilizando o evangelho de forma a ostentar uma vida para os outros. Então, hoje a gente tá muito aí na questão dos cachês. Então, tem influenciadores cristãos, temos aí cantores, pregadores, que, querendo ou não, se você vive 100% pro evangelho, você vai ter um salário. E a própria palavra do Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas eu confesso que eu acho muito estranho quando a pessoa começa a cobrar cachês exuberantes e ter uma vida extremamente, sabe, demonstrando para as pessoas uma riqueza que pra mim não faz sentido, sabe? A mercantilização do evangelho, acho que essa é a palavra certa. A mercantilização do evangelho. Hoje, infelizmente, é algo que a gente tá muito em alta. Então, você vê aí blogueiros, cantores, pregadores, que utilizam do evangelho como forma de money apenas, de mostrar uma vida de ostentação. Então, é claro que, assim, como eu falei, a própria palavra do Senhor garante que o obreiro é digno do seu salário. Mas até que ponto eu vou normalizar uma pessoa que vai cantar ou vai trazer uma palavra e a pessoa me cobra valores, assim, na casa dos milhares, muitos milhares, entende? Como eu falei, o obreiro é digno do seu salário, mas eu acho que tudo tem limite. E aí, além das pessoas cobrarem demais, elas ostentam isso, que
traz uma visão ruim para as pessoas de fora. E é lógico que assim, você vai viver uma vida de acordo com aquilo que você tem. Mas, hoje, se você for pensar que nós somos aqueles, como eu falei no tópico passado, nós somos os representantes do Senhor aqui na Terra, não pega muito bem para quem é de fora ver a situação como está hoje o Evangelho. Então, eu acabo que a gente tá nas redes sociais, então a gente vê muitas notícias das igrejas e, consequentemente, a gente lê os comentários das pessoas. Então, o que tem de pessoas fora da igreja falando como está feia a situação da mercantilização do Evangelho, das igrejas no geral, dos dons. Então, porque se você for pensar que o cantar, pregar são dons dados por Deus, é claro que assim, você aperfeiçoa o dom que Deus te deu, mas você pensar que, sabe, hoje isso é levado apenas como uma profissão, às vezes as pessoas se deixam até perder a essência daquilo que Deus deu e trata apenas como se fosse um serviço e começa a ostentar isso nas redes sociais, isso não pega bem, isso é algo, na verdade, muito feio. Inclusive, tem pessoas assim que criam, existem páginas hoje nas redes sociais que apenas para mostrar quanto custa o sapato de fulano de tal, do meio evangélico, quanto custa a mala de fulano de tal, do meio evangélico. Então, a pessoa tá ministrando na igreja, acaba que hoje em dia tem muita questão de tirar foto, de gravar vídeos, então as pessoas pegam esses vídeos e mostram, olha, o sapato de fulano vale tanto. A mala de fulano voltando de viagem no aeroporto vale tanto. Então, quando você parar pra pensar num sapato, a pessoa pagar mais de 30 mil, uma mala pagar pagar valores exorbitantes, realmente, essa é a imagem que nós queremos levar do Evangelho de Cristo? Não era. Mas, infelizmente, é a mensagem que nós estamos levando. E nós, como representantes do Senhor aqui, nós não devemos viver dessa forma e nem deixar que as pessoas acreditem que esse é o Evangelho. Porque isso leva muitas pessoas a crerem, quando aceitam Jesus, que do nada vai cair milhões na conta dela, ela vai ficar rica do dia pra noite. E isso traz uma frustração para as pessoas. Porque isso é algo que foi mostrado para ela e não é algo que vai acontecer. Porque não é porque você aceitou Jesus que você vai virar rico. Nem todo mundo vai virar rico. E aí, como que você vai demonstrar isso pra uma pessoa quando o que você mostra é diferente? Quando você é a referência que ela tem e a sua vida é algo totalmente diferente da realidade. Então, é algo que nós devemos ter ciência de que nós temos uma responsabilidade com a simplicidade. Quando eu falo simplicidade, não é questão de você andar tudo do pior, sabe? Não vou comprar um sapato bom, não vou comprar uma roupa boa, não é isso que eu estou falando, viver na miséria. Simplicidade é diferente de miséria, mas é você entender que, assim, você não pode levar o evangelho como se ele fosse uma profissão. O evangelho é o evangelho, então você pode ganhar o seu salário aí, você vivendo do evangelho, mas não quer dizer que você tenha o direito de ficar ostentando. Aqui já passando para o subtópico 3, que é a responsabilidade com os indefesos. Segundo a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres, eram pessoas indefesas, o que hoje chamamos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Deus é justo e nos ensina em sua palavra o cuidado que devemos ter com os pobres, órfãos e viúvas. Hoje nós sabemos que, assim, existem classes sociais que são sempre as parece mais vistas para ser passada a perna. Então as pessoas se aproveitam daqueles que estão numa vulnerabilidade social, então pessoas que não têm estudo, pessoas idosas, ou pessoas assim que realmente não tiveram tanto acesso quanto aos demais para passar a perna. Então, alguns cobram juros excessivos, outros vendem coisas a mais, passam valores diferentes para as pessoas. E isso não é algo que tem que vir de um cristão. Então, na própria palavra do Senhor, ensina até quanto de juros você pode cobrar quando você vai fazer algo para alguém. Se você vai prestar um serviço, se você for procurar na palavra do Senhor, tá lá. Quanto de juros você tem que colocar no máximo. Então, se você vai emprestar, na verdade, a Bíblia não recomenda você emprestar. É melhor que você dê, a própria palavra do Senhor fala isso. Então, para tudo, nós temos um manual aí de como fazer. Então, nós, como cristãos, principalmente, temos uma responsabilidade aí com os indefesos. Por quê? Como eu falei em alguns tópicos anteriores, para o mundo muitas coisas são normais. Então, para quem vive aí no mundão, muitas coisas são normais. Para eles vão passar a perna em quem tiver que passar, vão puxar tapete em quem tiver que ser, vão pôr juros abusivos em quem tiver que colocar, porque o importante é o benefício para si mesmo. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos levar isso em consideração. Nós temos que defender aqueles que não conseguem se defender. Então, Jesus, ele vem ensinando que nós devemos amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Então, tem até a passagem lá onde é multiplicado os pães e os peixes,
ambientes onde os discípulos falam, não, Jesus manda embora esse povo, não vai ter como alimentar. Enquanto isso, Jesus está ali, ele viu uma oportunidade de fazer um milagre. Então aqui já demonstra o Cristo que nós servimos. Então ele não é o tipo de cara que deixaria alguém passar fome. Na verdade, ele fez ali com que as pessoas tivessem um alimento. Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, e ainda mais ao trato com o próximo. Então, se o mundo hoje em dia, ele se aproveita daqueles que são indefesos, nós como igreja temos uma responsabilidade de ajudar aqueles que não têm como se defender sozinho. Então, nós carregamos conosco essa responsabilidade. Nós não devemos seguir aquilo que o mundo segue, nós devemos fazer diferente deles. Aqui eu já passo para o tópico 3, que é a necessidade de misericórdia e bondade. E o subtópico 1, que é uso sábio dos recursos. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Ele adverte contra o acúmulo de riquezas sem propósito e incentiva o bem-estar dos membros da igreja. Precisamos aprender a usar os nossos recursos positivamente, servindo a igreja do Senhor e dando bom testemunho aos que estão de fora. Investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha nossos corações com os valores do reino de Deus. A sabedoria na gestão dos recursos implica discernimento para identificar oportunidades onde nossas contribuições podem causar maior impacto, promovendo equidade e sustentando aqueles em necessidade. Então, o próprio Cristo, lá em Mateus 6:21, ele vem nos ensinando que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Lá no começo da revista eu falei, a partir do momento em que você tira o lugar de Deus do seu coração, você começa a pensar só no dinheiro, o seu Deus está sendo dinheiro. Então esse é o seu tesouro, consequentemente aquele que está ali no centro do seu coração. E aí, Jesus nos mostra que isso não é algo bom. Então muitas pessoas vêm até usando, dá para usar também aquela passagem do rico, do jovem rico, em que ele fala, Jesus, eu sigo todos os mandamentos, mas me fala o que mais eu posso fazer para te seguir. Jesus fala, dá tudo que você tem aos pobres e me siga. E ali ele fala, o coração dele se entristece e ele não vai, porque naquele momento o Deus dele era o dinheiro, eram as posses que ele tinha. Então, embora ele seguisse todos os mandamentos, tinha uma coisinha ali que estava no lugar de Deus na vida dele, que eram as posses. Então, ele não estava pensando nessa forma de, olha, eu vou, vou ajudar, eu vou vender minhas coisas, eu vou dar minhas posses, e eu vou ajudar quem segue a Cristo, então vamos fazer aí um negócio para a gente ter um recurso, para ajudar aqueles que estão necessitados. Ele não pensou dessa forma, ele pensou somente em si mesmo. Então, nós, como cristãos, até nisso a gente tem que pensar. Então, como eu falei, a Bíblia ela nos ensina tudo. Então, ela nos ensina a usar nossos recursos, a poupar dinheiro, ela nos ensina a cobrar juros, a não emprestar. Então, a Bíblia ela nos ensina diversas coisas. E nós precisamos aprender com a palavra do Senhor a gerenciar aquilo que é colocado nas nossas mãos. Hoje em dia está muito em alta essa questão aí dos coaches financeiros, mas, gente, nada melhor do que a própria palavra do Senhor, pedir ajuda, o auxílio do Senhor nessa questão de gerenciar aquilo que você tem. Porque você pegar uma realidade de uma pessoa que não está na igreja, a pessoa vai falar, investe nisso, faz aquilo outro. Mas quando nós trabalhamos para o reino, nós vivemos uma vida em prol do reino, as nossas necessidades são diferentes. Então, aonde você pode, você tem, não digo só necessidades, mas onde você pode auxiliar é diferente. Então, nós devemos nos preocupar não somente conosco, mas também com os outros. Então, olha, minha igreja tem um projeto, aqui um exemplo mesmo da nossa sede, nós temos o projeto do quilo... cesto do quilo, confundi aqui as palavras, cesto do quilo, que é todo culto de Santa Ceia, temos aí um cesto que fica ali na entrada da igreja, onde vamos arrecadando 1 quilo do alimento, normalmente é sempre alimento não perecível, mas quando também tem uma necessidade específica, também a igreja comunica aos demais e faz um mutirão aí para trazer mais coisas para dar a alguém. Então tem esse projeto onde vai juntando esses alimentos não perecíveis, vai formando aí aos poucos uma cesta básica, e aí conforme vai identificando a necessidade dos irmãos, vai aí dando essa cesta básica para alguém. Então, você tem diversas formas de usar aí os recursos que é dado, que o Senhor Deus coloca nas suas mãos, e nós precisamos realmente administrar muito bem isso. Então, as nossas ações, nós precisamos, desenvolver ações que demonstrem essa questão de justiça, de misericórdia com os outros. Então, um outro exemplo
Acho que vai fazer uns 2 anos, eu tive contato com algumas pessoas de um projeto missionário, que nesse projeto missionário, eles sempre se estabelecem em uma igreja durante um período, tanto no mês de janeiro quanto de julho, que é o período de férias, e aí eles passam uma semana ali servindo uma igreja. Então, eles vão desenvolvendo trabalho evangelístico e tal, auxiliando a igreja para realmente no cumprimento da missão do ID da igreja. E um projeto que eles têm é que eles têm muita parceria com advogados, dentistas, com diversos cabeleireiros também, com diversas pessoas de diversas profissões. E aí eu vi um projeto deles que num dia específico eles iam ali no centro da cidade e faziam atendimentos gratuitos para a população. Então, as pessoas tinham acesso a dentista, cabeleireiro, a consultoria jurídica, então há diversas coisas, e porque a realidade é que as pessoas não necessariamente vão necessitar só do alimento, mas também às vezes de uma palavra amiga ou de alguma outra necessidade. Então você não sabe, às vezes a pessoa não tem, sei lá, itens de higiene pessoal, não tem um papel higiênico, não tem um sabonete, não tem uma escova de dente, uma pasta de dente. Então, quando a gente fala de recursos, não é somente o alimentar. E aí eu já passo para o subtópico 2, que é ajudando os necessitados, que vai trazer exatamente isso. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados. A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressam a bondade de Deus. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandato bíblico e demonstrando uma fé ativa. Além do suporte material, a ajuda aos necessitados também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situações de vulnerabilidade, como vemos na parábola do bom samaritano ensinado por Jesus. Então, a ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão, um reflexo da compaixão divina. Como eu falei, são características do Deus que nós servimos. Então, consequentemente, elas aos poucos precisam ser desenvolvidas em nós. Então, aí aqui já traz um exemplo dos recursos. Os recursos podem ser usados de diferentes maneiras, como, por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo e suporte financeiro e envolver-se em iniciativas que busquem erradicar a pobreza e a injustiça. Então, às vezes, quando a gente pensa em ajudar os necessitados, nós achamos que se trata só realmente do alimento, mas não necessariamente é só sobre isso. Existem pessoas que estão carentes de um abraço, existem pessoas que estão carentes de uma ajuda financeira ou de algum outro tipo de ajuda. Então, tem pessoas que às vezes até têm o que comer, mas não tem, sei lá, como pagar um aluguel, não tem como comprar um gás. Então, a necessidade da pessoa é diferente. Então, a ajuda ao necessitado não é só, sabe, uma coisa dentro da caixinha. É você, como eu falei, você identificar uma necessidade, como eu falei lá, referente à equidade. É você identificar uma necessidade e, a partir dessa necessidade, você adequar a oportunidade para aquela pessoa. Então, existem várias formas de fazê-lo. Às vezes você vai poder contribuir financeiramente, às vezes você não vai ter o dinheiro para contribuir financeiramente, mas você vai ter um alimento, 1 quilo de alimento para dar para a pessoa. Às vezes você não vai ter o alimento, mas você vai ter um abraço, você vai ter uma oração. Então, nós precisamos aí desenvolver em nós essa prática da misericórdia e bondade. Como eu falei, são características do Deus a quem nós servimos. Então, aos pouquinhos elas vão ser desenvolvidas em nós. Mas nós podemos aí e temos diversas formas de ajudar alguém. Nós só devemos pedir, na verdade, um direcionamento para o Senhor e estratégias para ajudar as pessoas. Porque assim é mais fácil. Com o direcionamento do Senhor é sempre mais fácil. Aqui passando para o subtópico 3, promovendo a justiça social. A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus 22:39. Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos financeiros, para servir a Deus refletindo seu caráter e justiça? Seja inteligente e use sua vida e recursos para acumular tesouro nos céus, onde nada poderá roubá-los e a recompensa é justa e certa. Então, nós, como eu falei, nós temos algumas responsabilidades, nós como cristãos temos responsabilidades aí com as demais pessoas, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. E uma delas é promover a justiça social. Uma delas não, a principal delas, na verdade, é promover a justiça social. Então, ajudar aqueles que necessitam, identificar as necessidades e, consequentemente, sei lá, criar um projeto que vai auxiliar naquela necessidade. Às vezes você não vai conseguir ajudar muita gente,
Mas um exemplo é, na sua própria igreja, se tem já tem alguma iniciativa, você cooperar com essa iniciativa, auxiliar os irmãos. Às vezes, como eu falei, você não vai ter o dinheiro, mas você pode orar, às vezes você pode contribuir com alimento, às vezes você pode contribuir com a sua mão de obra. Então, tem diversas formas de você promover a justiça social e agir com misericórdia e bondade. O importante é que você desenvolva essa questão de misericórdia, de bondade e de ter um coração que ame ao próximo e que deseja ajudá-lo. Então, essa é uma necessidade de nós como cristãos. Nós precisamos ter essa inteligência essa inteligência, acho que emocional que se fala, de sempre pensar e ajudar ao nosso próximo. Então, aqui o último tópico que vem falando para usar a vida como para conquistar recursos. E sim, eu acho que eu já devo ter falado isso nessa aula e em outras também. Não é pecado você desejar ter uma vida boa, você ter uma vida confortável. Então, você ter um carro, uma casa, você proporcionar passeios legais para sua família, você, sei lá, comer em bons lugares, viver boas coisas, você viajar, não é pecado. Então, não é pecado você conquistar jamais. Na verdade, Deus fez esse mundo todo, então viaje, conquiste, realmente só não deixe que isso se torne o Deus da sua vida, não deixe que conquistar, ter as coisas, possuir as coisas, seja o Deus da sua vida, não coloque nada disso no lugar do Senhor no seu coração. Aproveite aquilo que Deus criou e que nos deixou aí para usufruir, mas também com consciência de que nós não temos só essa vida aqui, na verdade isso daqui é um pequeno período da nossa vida. O que está em jogo é a nossa eternidade, a nossa vida na eternidade com Deus. Então, não abra mão do Senhor por conta de possuir, de ter riquezas. Não puxe tapetes, não abra mão dos princípios que estão ali na palavra do Senhor para possuir as coisas aqui na terra, porque a maior recompensa que nós temos é o céu. Embora você possa conquistar muitas coisas aqui na terra, de nada vai valer isso se a sua eternidade não for com Cristo. Então, leve isso para você. Você pode sim ter sonhos, você pode sim conquistar coisas, mas não coloque isso no lugar de Deus no seu coração. E aí, com isso, eu já passo para a conclusão que é: o texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando as nossas riquezas com sabedoria, ajudando os necessitados. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e da bondade. Que possamos ser fiéis administradores dos recursos que Deus nos confia, refletindo seu amor e justiça em todas as nossas ações. E aí aqui eu já estou aqui encerrando. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, professor, você aluno também que nos assiste, ou você que é um ouvinte do nosso canal e está sempre aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, para que o nosso canal seja mais recomendado para mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que tem aqui. Com isso eu me despeço e tchau, tchau!